O Band Entrevista hoje traz um assunto muito importante, principalmente para a nova geração que está entrando no mercado de trabalho e também a geração intermediária. O que é que está faltando conhecer sobre o aprendizado da comunicação, do relacionamento? As pessoas muitas vezes são jogadas no mercado de trabalho sem noção do que elas vão enfrentar. E para isso nós convidamos o professor José Nascimento, que também é consultor, mentor, jornalista, escritor, faz várias atividades diferentes e vai trazer para a gente as respostas dessas grandes perguntas, começando, Nascimento, com a entrada no mercado de trabalho. O adolescente, ele tem um trauma. Primeiro, ele tem medo de entrar. E quando ele entra, ele também não sabe o que fazer. Comunicação, como é a integração. E o risco também de cometer erros já na entrada. Vili, é uma honra estar aqui com você, com o João, aqui no Band Entrevista. Olha só, o que os nossos jovens vivem na atualidade é aquilo que eu já vivi lá na minha juventude. Eu falo que eu sou de 1968 e você que está nos acompanhando aí, que é dessa galera, dessa juventude, não fique preocupado. Tudo aquilo que lhe incomoda, gera transtorno, gera até alguma insônia, nós já vivemos. Quando a gente ia lá para o mercado de trabalho, a gente tinha que aprender datilografia. Meu pai falava assim, Nascimento, filho, né? Se você não aprender datilografia, você não é ninguém na vida. Se você não fizer um cursinho de auxiliar de escritório, a mesma coisa. O que eu gosto de dizer nas minhas aulas, treinamentos e palestras é o seguinte, que o mundo mudou, as empresas mudaram, a sociedade mudou, né? Então, o jovem hoje, primeira coisa, não se assuste. Segunda, se prepare das melhores formas possíveis. Hoje, você pode se preparar através de um curso, de um treinamento, da internet. Pasme, Vili e João, né? Essa garotada, quando o pai reclama dizendo assim, olha, ele não sai do quarto, só fica lá, né, enfurnado, parece um urso lá no computador. Isso não é ruim, tá? Por quê? Porque ele está aprendendo habilidades importantes do ponto de vista de tecnologia, de informação, de programação. Agora, garoto, não fique muito enfurnado, por quê? Porque você precisa se comunicar, precisa fazer network, precisa fazer relacionamento e precisa ir para a rua, né? Ver gente, conversar com a garotada da sua idade, para quê? Para que você possa fazer a diferença, João, lá dentro da empresa para onde você está indo. Então, Nascimento, você colocou todos esses detalhes, esses fatos que o jovem hoje ele precisa se preparar e estudar, não está tão fechado dentro do quarto. Mas, às vezes, muitos desses jovens, né, e até aquele que já passou dos 30 anos, a preocupação dele é maior nas redes sociais. O que está acontecendo nas redes sociais? O que estão falando de mim nas redes sociais e o que eu estou vendo nas redes sociais e o que eu estou comentando? Esse jovem não está muito preocupado com as redes sociais e esquecendo um pouco do lado profissional? Olha, tem uma coisa, João, que eu gosto de falar, né? A tecnologia, ela tem sim um lado bom, um lado positivo. O mundo digital das redes não dá hoje em dia para você estar fora dela. Agora, o que atrapalha, o que prejudica, a primeira coisa que eu digo é ficar olhando o que eu chamo de gurulândia. Aquele povo que diz assim, o mundo vai ser fácil, você vai ser milionário, eu te conto tudo isso em 10 lições, tá? Preste atenção. Cuidado. Outra coisa, o consumo excessivo, né? Se basear na rede social. O mundo real é diferente do mundo que você vê da dancinha no TikTok. O mundo real, né? O chão da vida, como a gente gosta de dizer, é diferente das fotos, dos vídeos lá no Instagram, por exemplo. Tem muita gente pintando, né? Os chamados influencers, um mundo ideal, que você vai ter comida fácil e maravilhosa, bebida, viagens e etc e tal. Não. A construção da nossa vida, ela passa por aprendizado, ela passa pelos relacionamentos, ela passa pelo mundo do trabalho e pelo mundo do emprego, né? Ela passa pela vontade da gente progredir e para isso tem um preço, né? Para você ter um carro bom, para você poder viajar. E é essa fantasia, João, que você traz que é prejudicial. Agora, estar nas redes sociais, que elas são ricas nisso, para aprender com um professor, com um consultor, para alguém que possa ser um mentor seu de carreira,
carreira, possa ser um mentor de empreendedorismo. Tem muito conhecimento e informação nas redes sociais e na internet, inclusive de graça, que vão te capacitar, que vão te abalizar para o teu mundo de trabalho. Então, hoje, você não dá, né? Eu falo que antigamente a gente dizia, fazer uma faculdade é caro, estudar é caro, fazer um curso é caro. Hoje em dia, você pode sim, e se tiver condição, gastar bastante para fazer um curso, mas tem muita gente no YouTube com curso bom, com treinamento bom, com palestra boa. E isso vai te capacitar, né? Especialmente esse jovem que a gente fala, né? E aí a gente está nessa questão da geração Z, dos conflitos geracionais. Esse jovem pode aprender, né? Ele pode fazer. Eu venho de uma escola pública, né? E o que foi o diferencial para mim? A minha rede de contato, as pessoas com quem eu me relacionava, os cursinhos por correspondência, Vili, que eu fazia. E hoje o cursinho de correspondência, que eu pagava uma graninha, está de graça em todas as redes sociais. Até no TikTok, que é a famosa rede das dancinhas, tem gente passando conhecimento. E isso vai fazer com que você chegue lá no mercado, para uma entrevista, para conviver no mercado de trabalho, fazendo muito a diferença. Professor Nascimento, o que o jovem fica preocupadíssimo, mais do que ler e ver o que os outros estão postando, é pensar no que ele vai publicar sobre ele mesmo. Como ele não tem noção, ele dá o chamado tiro no pé. Ele publica tanta bobagem e é nessas bobagens que as pessoas vão fazer a imagem dele. Quem é essa pessoa? Quer dizer, é prejudicar a própria imagem. Parece que esse aprendizado não chegou aos jovens e eles desgastam a própria imagem, profissional principalmente. É verdade. Como dizem os mineiros, não carece, né? Porque o que acontece? Se você quer estar na rede, você precisa estar na rede. Primeiro, para fazer parte do grupo que você está, fazer parte de um movimento social, mas esteja lá, primeira coisa, com autenticidade. Seja você mesmo. Não queira criar um personagem que não é você. Não queira criar uma fantasia, né? Não queira viver num mundo que não é o seu mundo real. O primeiro conselho que eu dou, né? E depois, não se esqueça. Hoje, o mundo... Sabe quando a gente passa naqueles locais e tem aquela plaquinha dizendo assim, sorria, você está sendo filmado? Né? No mundo do trabalho, se o teu objetivo é uma carreira profissional, é estar nas empresas, é fazer uma diferença, né? É estabelecer um posicionamento que a gente chama de marca pessoal, né? Seja autêntico e seja real nas redes, porque constantemente você está sendo olhado e vigiado. Então você vai fazer uma entrevista, Vili, e não só os jovens executivos também, a gente tem várias histórias de pessoas que fazem uma entrevista bonita, toda arrumadinho, né? Com a roupa ideal, com o discurso ideal, com o currículo bem feito, e termina a entrevista e o recrutador, o pessoal do RH vai olhar a rede social dele. E é uma derrota. Né? Nós somos aquilo que nós vivemos, não tem como muitas vezes você separar. E as pessoas dizem assim, não, a minha rede social tem que ser autêntica. Daí você mostra lá você numa bebedeira, numa atividade que não é condizente com aquilo que você faz, aquilo que depõe, né, contra a sua imagem. Então, respondendo a tua questão jovem, esteja sim na rede social, seja autêntico na sua rede social, gere conteúdo, gere curiosidade, mesmo você sendo jovem. Por exemplo, um tema que você viu na sua aula na universidade, na sua aula lá do 2º grau, um evento bom que você participou, uma palestra boa, né? Por quê? Porque a partir daí você vai estar construindo a sua imagem. E olha, Vídeo, eu quero te falar uma coisa. Tem gente patinando e errando muito nisso, achando que a vida é uma dancinha, né? E a vida não é, mas eu conheço jovens que têm feito muito a diferença utilizando as redes sociais, trabalhando no seu posicionamento de marca pessoal, marca na sua referência, né? Desde muito jovem. E o que acontece? Essas pessoas já estão empregadas, já estão no mercado de trabalho. Eu mesmo, né? Nesse olhar que eu tenho de descobrir talentos, descubro muitos talentos diferenciados através do que as pessoas vivem, publicam nas suas redes sociais. O jovem, ele está preparado para ser líder, para trabalhar numa empresa e ser o líder, comandar uma empresa? E as empresas, elas estão preparadas para ter um jovem comandando?
principalmente no relacionamento? Olha, que pergunta, hein? Olha, a gente precisava quase que um tempo maior aqui para falar sobre esse assunto, né? Porque ele é profundo. Então, assim, a primeira questão, nós vivemos hoje dentro das empresas um apagão de liderança. Nós estamos precisando de líderes nas empresas, líderes diferenciados, com um jeito de pensar mais avançado, mais moderno, tá? Essa é uma questão. As empresas estão contratando e precisa-se. Aliás, o Brasil vive hoje, eu não sei se vocês já perceberam, um apagão de mão de obra. Vire, nós exportávamos talentos, João, para os Estados Unidos, para o Japão, para alguns países. E hoje a gente dizia assim, olha, a pessoa vai trabalhar em trabalho mais braçal lá fora. Hoje essas vagas já estão faltando aqui no Brasil. Vagas mais básicas. E não por falta de salário, remuneração. É porque as pessoas não têm mais essa atração. A gente tem mais gente estudando, mais gente se formando e buscando empregos melhores. Temos vagas, sim, por exemplo, na área de tecnologia. Tá? Eu faço um trabalho de assessoria para uma empresa e ela tem Belinati Pérez, mais de 1000 vagas abertas. Tá? E é um desafio fechar essas vagas. Então, assim, existem vagas hoje no mercado de trabalho. Né? Tanto na Belinati quanto no J17, também empresas que eu ajudo e que eu apoio com o meu trabalho consultivo, tem vagas para a área de tecnologia. Tem vagas e faltam talentos. Então, assim, esse é um outro momento que a gente tem que perceber no Brasil. Nós saímos de uma taxa de desemprego, né? Nós que somos jornalistas, gostamos de economia, eu sei que você gosta muito, que a gente tinha lá 14 milhões de desempregados. A taxa de desemprego no Brasil, ela chega perto do que a gente chama de pleno emprego. Então, vagas básicas estão faltando, né? Agora, falta qualificação, falta preparo, né? Porque as empresas querem cada vez mais. E na questão de liderança, tem um apagão. As empresas carecem, precisam. Jovens, eles estão preparados? Não todos, mas liderança, assim como comunicação, são competências que a gente pode aprender. Eu vim da roça. Trabalhava arrancando feijão lá no sul do Paraná. Eu saí da arrancança de feijão, Vili, literalmente para fazer a inscrição do vestibular. E quando eu fui até fazer pedir lá a folga, o meu chefe falou, rapaz, isso não é para você. Né? Então, assim, o que é que está te limitando para que você tenha uma carreira de sucesso? Para que você busque os seus sonhos? Falta coragem, falta ousadia, falta propósito, falta sonho grande. Então, nós precisamos ter jovens hoje que sonhem grande. E aí sim, empresas, sociedade, família especialmente, né? E nós teremos que dizer assim, eu quero liderar, eu quero crescer, eu quero fazer a diferença. Então, é um conjunto de coisas que nós precisamos trabalhar. João? Nascimento, nós temos também que pensar o seguinte para orientar o jovem com relação aos itens pelos quais qualquer pessoa é avaliada. Como a pessoa fala, o seu vocabulário, como é que ela se comporta, a forma de relacionamento. Esses itens, ninguém ensina, ou raramente alguém ensina. E a pessoa vai aprender aos trancos e barrancos quando os problemas começam a acontecer. O que é preciso fazer? E deixa eu só completar também, e nessa linha de pensamento do Ville, qual que é o melhor, o líder? Aquele que ouve o seu colaborador ou aquele que chega já dando uma porrada, já chega junto e já acelerando? Vou dividir essa resposta em 2 pontos. Vou começar por aqui e eu volto para cá. Liderança a gente pode aprender. O melhor líder é aquele que faz liderança que eu chamo de contingencial. Ele é tão bom que sabe liderar uma companhia em tempos de guerra, em tempos de dificuldade, em meio à pandemia, em meio à crise, mas ele é melhor ainda porque sabe liderar uma equipe em tempos de paz. Agora, tem uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, João. O líder é o homem e a mulher que persegue grandes resultados para si, primeiramente, e para as suas companhias. Primeiro, você tem que exercitar a autoliderança. Qual é o teu caráter como líder? Quais são as competências que você tem? E aí você traz para a sua carreira. Fortalecer o propósito pessoal para que o teu grande propósito pessoal tenha uma conjugação com o propósito empresarial, né? E essa construção de liderança é uma jornada. Não nascemos pronto,
mas podemos aprender. Hoje a gente vê pessoas que exercitam a liderança com excelência, pessoas que eram atendentes de lojas. A gente vê essa história no McDonald's, a gente conhece a história de pessoa que era servente de pedreiro, que virou diretor, que virou presidente de uma organização. Quantas pessoas no empreendedorismo a gente vê e descobre o seguinte, né? A gente tem no Paraná uma fartura deles, eu estudo esse tema, né? Ele era auxiliar de escritório numa empresa, hoje tem uma companhia com 200, 300 lojas. Ele trabalhava na roça, era engraxate, era sapateiro, era padeiro, e hoje o Mário Gazin é dono de uma companhia que eu perguntei para ele, seu Mário, faturamento, 11 bilhões. E nasceu em Iguatimi, que nem tem no mapa, pertinho de Mandaguaçu, no norte do Paraná. Isso eu não sabia, né? Mas é isso, são essas histórias. Liderar é querer, é valentia, é ousadia, é ter sonho. Por isso que a conjugação dos fatores anteriores, família, você, a sociedade, a tua comunidade de fé, ajudam na formação do seu caráter. Nós temos agora um intervalo, estamos conversando hoje aqui um tema muito importante, muito útil, com o professor José Nascimento, professor de pós-graduação, também consultor, mentor, jornalista e escritor. E um assunto importante, principalmente para o jovem, para não cometer erros que vão atrapalhar a sua vida lá adiante. Já voltamos. Falamos hoje sobre liderança, gestão e comunicação nas empresas. Nosso convidado é o professor de pós-graduação José Nascimento. Ele é consultor, mentor, jornalista e escritor. E colabora com a gente aqui, trazendo principalmente para o público mais jovem, mas vai até os 30 pelo menos. Todos esses conselhos são colocados, porque tem gente que demora mais para chegar à idade adulta, então olhe para todo mundo. O que é esse momento que o jovem é uma espécie assim de zumbi, os pais não entendem ele, o jeito que ele vive, a madrugada que ele passa acordado, a comunicação dele que ele fala e o pai não entende aquele vocabulário e de repente ele vai entrar numa empresa, como é que vai ser esse momento se ele não se preparar? Ô, Vílio, eu quero fazer um parênteses aqui primeiro. Eu gostei, né? Porque você falou exatamente da nossa geração, dos 30 a mais, né? Pais, por favor, não se preocupem, tá? O seu filho é normal e tudo isso vai passar. Como nas nossas gerações também as coisas passaram. Pense o seguinte, né? Que hoje, por exemplo, na minha mão aqui, tem mais informação do que a gente tinha na nossa época numa biblioteca inteira ou numa enciclopédia da Barça. Então, nós temos uma situação geracional, um mundo novo, uma tecnologia nova, uma sociedade nova, um jovem novo com um jeito diferente de pensar, né? Então, isso faz com que a gente viva realmente uma ebulição. E a transformação que a gente vive, ela tem vários momentos, né? Então, a gente tem empresas do passado, empresas do presente, empresas que já estão lá pensando em levar a gente para Marte. Empresas que nos ensinaram, como a empresa SpaceX do Elon Musk, de que o foguete pode sim dar ré, né? Então não existem verdades absolutas. E este jovem que fica lá um pouco mais enfurnado tem competências importantíssimas. Por exemplo, ele tem concentração, ele tem capacidade de ficar focado numa situação, ele tem um olhar, né? Eu falo que como que a gente resolve tecnologia? Você que reclama muito aí do seu filho, pense no seguinte, como que você resolve o problema lá no computador, na sua conta bancária, né? Até mesmo no controle remoto lá da sua televisão? Filho, né? Lá em casa é assim, Mariana, Daniel, vem aqui. E eles vão lá e aquilo que você leva 2 horas para resolver, eles resolvem em poucos minutos, né? Então, nessa geração, o que a gente defende e prega é, não vamos fazer um conflito de gerações, vamos aliar e somar competências, né? Da geração Z, né? Com os baby boomers, que são as pessoas lá da nossa geração. Essa soma que é muito importante na nossa casa, na nossa sociedade e, acima de tudo, nas nossas empresas. Esse pessoal tem alguns gaps, você trouxe um deles que é muito importante, comunicação, questão de network, de relacionamento, né? O jeito de pensar. Nós éramos e fizemos parte de uma geração que a gente precisava ter coisas. Ei, quem casa, quer casa, né? Primeira coisa que você faz quando você arruma um emprego bom é comprar um carrinho.
Essa geração não precisa de casa, eles precisam de uma mochila, eles precisam de um smartphone para poder viajar, para poder aprender. Eles aprendem de forma diferente. E carro, os jovens de 18 anos na atualidade, que para nós tirar a carteira era uma coisa maravilhosa, como fazer datilografia no meu caso, né? Por que eles querem carro? Se tem um carro na família e eles usam junto. Ou se eles entram num aplicativo e chamam um Uber, por exemplo, né? E eles arrumam mais 4 amigos e fazer uma viagem coletiva com 3 ou 4 amigos fica mais barato do que muitas vezes uma passagem de ônibus, né? Então é um mundo novo. O desafio nosso é como tirar competências positivas dessa geração. E aí te respondendo, né, no que você dessa geração precisa aperfeiçoar e melhorar? A tua comunicação, o relacionamento interpessoal, a capacidade de sonhar, de ter ousadia, de se programar, porque nós somos de uma geração do sonho grande, né? Eles são mais calmos, mais pacatos. Agora, a empresa continua querendo resultados e grandes resultados. Então, não dá para você ir em algumas situações, em algumas ocupações, com esse ritmo que você tem, que é o ritmo urso, né? De ficar lá dentro da toca lá da sua casa. Você falou de comunicação e relacionamento dentro das empresas. Tem muitas empresas que falham muito na sua comunicação e o relacionamento dentro delas não é muito bom. Como que faz um líder para ele gerir esses problemas dentro da empresa? Muito bom, João. Eu falo o seguinte, que tem muitas empresas se comunicando para fora, estando presente em revistas, em jornais, nas redes sociais, maravilhosas, mas a comunicação interna, ela não é boa. Antes de comunicar para o mercado, as empresas precisam se comunicar internamente. E essa comunicação interna não começa lá na base, no chão de fábrica. A chave da comunicação assertiva, correta, ela pode ter os mais diversos formatos, mas ela tem que começar na alta liderança, na alta gestão, os processos transformadores dentro das empresas, né? Eu falo a respeito, por exemplo, do ESG na atualidade. Precisa ser comprado pela alta direção e comunicação começa por aí. E explique o que é o ESG para o nosso telespectador. Legal, vou falar sobre isso. São as questões relacionadas à governança empresarial, as questões relacionadas à sustentabilidade e ao meio ambiente e também as questões sociais. Então, assim, empresa de sucesso hoje precisa ter esse olhar de governança, o foco no resultado, como ela está se relacionando com os seus acionistas, com os seus investidores, com os seus colaboradores. 2 chaves super importantes hoje para uma empresa de sucesso. Relacionamento com o seu colaborador, com o seu funcionário, né? E aí entra muito a comunicação. Começa com o líder. Não existe uma empresa onde as coisas fluam bem quando o CEO, quando o presidente, quando o diretor não dá bom dia para o porteiro. Ei, a comunicação começa aí. Não conhece a senhora que serve o cafezinho pelo nome. Não conhece o pessoal da limpeza e não os trata com respeito e com dignidade. Isso é comunicar, né? E aí isso flui. Essa pessoa que tem essa simplicidade, essa humildade, essa grandeza desse relacionamento, começa a se relacionar bem, né? E a gente fala muito sobre comunicação não violenta, vai se relacionar com o diretor, que por sua vez vai se relacionar com o gerente, com o coordenador, com o supervisor e todo o time. Aí você cria um ambiente, um clima de camaradagem, mas de resultado. Você, através da boa comunicação, da boa conversa, do bom diálogo, exerce a verdadeira liderança. O que é a verdadeira liderança? Quem é um grande líder? É quem convence, é quem encanta, é quem tem a capacidade de fazer com que as pessoas que estão abaixo dele realizem missões grandes, muitas vezes, Vili, quase que impossíveis, né? E de forma feliz, de forma alegre. Os erros mais comuns, talvez o pior deles seja não entender o que são as redes sociais. A pessoa praticamente detona suas possibilidades de contratação de acordo com o que ela está postando. Por exemplo, ficar brigando por política, ficar publicando algo parecido com pornografia, bobagem de todo tipo, que as pessoas não entendem. Ali é a sua vitrine. Ali tem que ter o que interessa, não só para ele, o que interessa para o mercado.
que é as suas capacidades. É importante, porque isso pode salvar muita gente que não consegue emprego. Eu falo sobre construção de marca pessoal. Eu gosto de voltar ao passado. Meu pai falava o seguinte: filho, você precisa mostrar mais o seu trabalho, o que você faz. E eu sempre falava, Vili, para ele: não, quem tem que falar a respeito do meu trabalho são os meus colegas e a minha empresa. Minha gente, se você não falar bem, não contar o que você faz, poucos amigos vão fazer isso. Então, por favor, né, trabalhe na construção da sua marca pessoal. Faça com que aquilo que você faz, as suas habilidades, as suas competências, os seus cursos, né, os problemas que você resolveu dentro das empresas, se tornem conhecidos das outras pessoas, porque isso vai melhorar a sua reputação interna na empresa, vai fazer você ganhar uma promoção, um aumento de salário, vai fazer com que o concorrente te chame para trabalhar e no teu grupo de relacionamento, né, de executivos, de profissionais, seja de qualquer área for, você passe a ser mais respeitado. Nascimento, nós temos só 2 minutos. João, pergunta para fechar aqui a nossa conversa. Para fechar, Nascimento, nos conte essa novidade que está na sua mão aí, que é esse lançamento do seu novo livro. Olha, eu fico feliz, né? Eu até quero deixar esse exemplar de presente para vocês. Esse livro aqui é o Entre Drones e Dinossauros, um projeto que a gente construiu com 26 autores, são 20 capítulos onde a gente fala sobre os mais diversos temas. Nesta edição, em especial, eu falo sobre o ESG, que é a questão da governança, da responsabilidade social e da responsabilidade ambiental dentro das empresas. E nos meus trabalhos de consultoria, os projetos de livros têm um papel muito importante. Por quê? Porque eles são o pontapé inicial para o trabalho que eu desenvolvo. Num deles, onde eu trato sobre o Líder 7.0, né, que é liderança, eu aproveito esse capítulo, né, o repertório desse livro, dos estudos, para quê? Para que eu leve debate, discussão, reflexão para dentro das empresas e eu entro num ponto muito importante. Eu tenho ajudado empresas a tratar dos temas de gestão, de comunicação e de liderança de uma forma muito simples. Eu brinco que eu divido um papel em 6 quadrantes e faço grandes perguntas. E a gente sai desses encontros com importantes respostas e soluções para problemas dentro das empresas, meus amigos. O site, Nascimento, para quem quiser entrar em contato com você, qual é a forma? Olha, o pessoal pode entrar em contato através do meu Instagram, que é o @Nascimento Top de Gestão. É o melhor lugar para nos achar hoje. E também através do celular, que é o 41992701011. Repita novamente. Muito bem. Essa é a pegadinha nossa de comunicação, né? Olha, para você que está aí nos acompanhando, me acompanhe e me siga pelas redes sociais, especialmente pelo Instagram, né? Mas pelo telefone 41992701011. Obrigado, Nascimento, pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado, principalmente a você que ficou ligado aqui na Band, junto com a gente.